Lim, com a palavra. Bom dia, presidente. Eu passo a palavra à vossa colega vereadora Estela Balardim. Por cedência de espaço, vereadora Estela Balardim, com a palavra da tribuna. Bom dia a todas e a todos, nobres pares, a quem nos assiste de casa. Eu escolhi um assunto que já foi trazido pelo vereador Fiuza, também foi abordado pelo vereador Juliano, que me cede o espaço hoje, quero agradecer, pelo vereador Xuxa, pelo vereador D'Ambros, que é em relação à importância do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos na região do Serrano. Hoje eu escolhi passar aqui para vocês algumas imagens enquanto eu estiver falando da época em que o serviço existia. A gente teve a existência desse serviço até o ano de 2013 na região e eu quero falar um pouquinho de como isso foi simbólico e como isso era importante para todas aquelas crianças e adolescentes que eram acolhidas e pertencentes àquele espaço. Nós sabemos da importância de ter um olhar atento para as nossas vulnerabilidades sociais. O serviço de convivência, além de ofertar as oficinas, que depois eu vou falar um pouquinho, também ofertava o serviço de acompanhamento integral das famílias. Assim, fortalecendo a integração das famílias, dos vínculos e possibilitando que este acompanhamento fosse realizado não apenas àquela criança e àquele adolescente, mas também ao idoso, mas também àquela mãe, aquele pai, onde o pai e a mãe recebiam cursos profissionalizantes, conseguiam ingressar no mercado de trabalho. Muitos que utilizavam o Bolsa Família conseguiam, através do mapeamento e da busca ativa feita no centro educativo, garantir a sua independência financeira, retornando assim a sua dignidade. E isso era fundamental para o desenvolvimento daquela região, da região leste, que é uma região afastada do centro e uma região tão carente da nossa cidade. Para além disso, olhar para a questão mais simbólica, mais subjetiva, do que é termos um local onde a gente consegue tratar de autoconfiança, de autoconhecimento, do pensar coletivo crítico, consegue falar de direito à cidade, de acesso a direitos básicos. E sempre que a gente fala de um serviço de convivência, é disso que a gente está falando. A gente está falando de crianças e adolescentes que aprendem a não confiar em si, que aprendem a viver naquela realidade de invisibilidade, naquela realidade de exclusão, e através desses serviços conseguem criar a autoestima e a autoconfiança de saber que sim, são pertencentes a uma sociedade, são seres ativos e capazes de realizar a transformação social. E eu, particularmente, me sinto parte disso. Me sinto uma das crianças que foi olhada, que foi acreditada e que hoje está aqui, ocupando esse espaço na tribuna. E o direito que a mim foi garantido, o direito de poder ter tido a oportunidade de estar no centro da cidade, no Teatro Juvenil apresentando, de estar ganhando premiações na Feira do Livro, através do Recria Textos, ao qual a gente expressava a nossa realidade através de poesia, através de crônica. E é justamente isso que a gente aqui quer garantir para demais crianças e adolescentes. É essa sensação de futuro, essa sensação de poder esperançar e de poder ter certeza de que eles não estão só, porque há pessoas aqui construindo e batalhando para ter política pública social de desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes. É preciso olhar também para a questão da evasão escolar e a criminalidade. Sabemos o quanto um espaço acolhedor, construído e pensado para aquele público, pode fortalecer o vínculo com a escola, fazendo assim
com que um dos problemas que a gente traz muito nessa tribuna, que é a questão da evasão escolar, seja parcialmente resolvida, a partir do momento onde sim haverá incentivo, onde se haverá acompanhamento desse estudo, porque, infelizmente, muitos pais e mães não conseguem realizar isso. Mas, nesses espaços, as crianças e adolescentes poderão ter o apoio necessário para o seu aprendizado escolar. E falar da questão da criminalidade, por mais polêmica que seja, ela precisa ser dita. Nós sabemos que, infelizmente, os números da ocupação dos apenados nos nossos presídios são majoritariamente por jovens. Por quê? Porque a juventude, infelizmente, sofre com a dificuldade do primeiro emprego, sofre com a vulnerabilidade social, cresce e se desenvolve numa família instável e assim acaba por ser acolhida pelo crime, pelas drogas, e não é isso que nós queremos. Eu vejo, e quero de novo trazer uma parte dura, assim, que ao pensar me pesa muito, que é em relação à questão de quem estava no centro educativo e quem não podia estar, aonde estão cada um desses dois grupos. Aonde nós que tivemos essa oportunidade e esse direito garantimos, conseguimos chegar. E aonde, infelizmente, quem não pôde estar lá se encontra hoje. Peço uma parte, vereador. Já lhe concedo, vereador. Então, essa é a questão social que nós precisamos olhar, sabendo da importância de construir um futuro, sabendo que daqui a 5, 10, 15 anos, nós vamos ver a diminuição no número da criminalidade, nós vamos ver a diminuição no número da evasão escolar, nós vamos ver crianças fortalecidas, emancipadas, capazes de si, acreditando nas suas capacidades e querendo construir uma sociedade melhor, com essa vontade de mudança e de transformação que nós carregamos por ter feito parte de um serviço tão importante que precisa voltar a acontecer. Então, vou lhe conceder a parte, depois vou falar um pouquinho da questão econômica. De forma rápida, Depois vereadora. uma parte, vereador. Centro ocupacional do bairro Serrano, eu era presidente na época, né, e nós fazíamos no centro social urbano, né? Olha como é importante, e agora eu encontro as crianças que nós conviveram no centro de convivência das crianças, como é importante nós encontrar as crianças agora, eles cumprimentando, as pessoas trabalhando na Marco Polo, na época do Sartori, né, que ele fortaleceu esse centro que trouxe as crianças para a convivência ali no bairro Serrano, muito bom, isso aí me deixou até um pouco nervoso, nervoso por ter visto as pessoas que a gente deu tanta força e hoje estão trabalhando nas empresas grandes de Caxias do Sul. Obrigado e desculpa a emoção aí, tá? Muito obrigado, vereador. Foi assim que nós nos conhecemos, né? O senhor sempre estando presente, estando participando. E uma das imagens que tem ali é a imagem da estrutura do local, que ela foi reformada em 2007, um pouco antes do centro educativo fechar. E ela foi reformada pela própria comunidade. Foi dado um curso de decupagem para os pais e para os familiares, aonde a comunidade ia lá, depois do trabalho, nos finais de semana, construir aquele espaço. Foi construído com tanto carinho, com tanto vínculo, que passado tanto tempo, nós ainda temos esses móveis presentes nos CRAS aqui da nossa cidade. Porque é isso, quando a gente constrói um serviço com a cara da comunidade, a gente constrói um serviço que vai durar para sempre. Seja na memória, seja na lembrança ou seja na prática, vendo os resultados dele. Seu à parte, vereador Fiuzi. Obrigado, vereador Estela. Primeiramente, parabenizar Vossa Excelência e também parabenizar todos os meus colegas vereadores, a qual conversei com a maioria de todos para trazer este tema que é tão democrático e presente e futuro. Porque quando nós falamos de uma proposta tão simples como essa, de que o nosso executivo possa usar todos os seus esforços, mesmo em momentos difíceis, de criar e garantir este trabalho lá no bairro Serrano, esse centro de convivência, através da nossa Fundação de Assistência Social, o que nós queremos é fazer com que essas nossas crianças e adolescentes
e momentos tão difíceis como esse de pandemia, possam ter mais uma atividade para que elas possam, de uma certa forma, sair desta vida tão difícil, do crime, de tantas coisas ruins que acontecem em nossa sociedade. E nós falamos muito de democracia, falamos muito de defender o Brasil, falamos muito de defender a Constituição. Então, por que não começarmos a defender aqueles que serão o nosso presente e o nosso futuro com essa garantia desse centro de convivência no bairro Serrano? Muito obrigado, vereadora Estela, e parabéns pelo tema. Muito obrigado, vereador Fiuza. Vereadora Denise pediu? Não solicitou? Em declaração de líder da bancada do PT, permanece Estela Balardim com a palavra. Muito obrigado. Então, é com esse olhar social que agora a gente precisa se voltar e dar uma olhadinha para a questão dos números. Quero pedir para o Denner colocar, por gentileza, um triângulo para mim poder explicar. Eu queria esse recurso. Deixa ele maiorzinho. Então, sempre que a gente pensa na questão da assistência social, na questão da construção de uma política pública social, é também trazido esse exemplo pela Catiane, a nossa presidente da FAS, que é o exemplo da pirâmide. A base da pirâmide, que é a parte verde, ela é a parte da baixa complexidade, que é onde estaria o nosso serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. É ali que estão os serviços base, os serviços mais básicos, que são os serviços de prevenção, ao qual já existe a questão social, já existe a desigualdade, a vulnerabilidade, mas nós ainda não temos isso de forma agravada. Quando a gente passa para o meio da pirâmide, que é a parte amarela, a gente tem a média complexidade, que já é casos que necessitam de uma intervenção maior por parte da política pública social. E quando a gente chega no topo da pirâmide, é a alta complexidade. É uma criança, é um adolescente, é um ser humano que foi retirado da sua família, que foi colocado numa casa de acolhimento, que foi colocado no CASE. Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar a construção da promoção de política pública social. E a questão econômica disso tudo é, tudo aquilo que diz respeito à base da pirâmide, a parte verde, significa dizer que será mais econômico para o município. E eu separei alguns números de conta básica, como diz o vereador Bressé, eu não sou muito boa com matemática, né? Mas me esforcei aqui para trazer para vocês. A gente tem, atualmente, o número de que custaria em torno de R$ 346.439 o serviço mínimo, ou seja, que atenderia 80 crianças, já lhe concedo, que atenderia 80 crianças ao ano. Então, por mês, daria R$ 28.869. Uma parte Divide no momento isso, oportuno, vereadora. Pode ser no finalzinho, pode ser no finalzinho. Divide isso por 80 crianças, a gente tem um valor de R$ Uma parte, 360,87 por Boa tarde, vereadora criança. Estela. Então, já lhe concedo. Então, nós teríamos este valor para atender essas crianças, pegando a questão do RH, a questão da estrutura, a questão das oficinas, e, claro, com parcerias que não nos faltam no nosso município. Então, esse seria o valor do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. E esse número aumenta muito quando a gente fala da Casa de Acolhimento Institucional. Se nós pegarmos o CASE ou qualquer outro espaço que tenha alguma parceria, o valor é em torno de R$ 4.700 por criança e adolescente. E se nós pegarmos um serviço assim, de acolhimento institucional, 100% público, esse valor chega a quase 10 mil. Então, é compreensível as dificuldades financeiras que o nosso município enfrenta. Mas é importante nós entendermos que sempre que a gente fortalece a base, fortalece a prevenção e estimula o acesso aos direitos básicos, estimula o fortalecimento do vínculo familiar, impede que a criança
tenha acesso às drogas, à criminalidade, que ela tenha acesso às questões que poderão prejudicar o futuro dela, nós estamos economizando. Economizando um futuro mais triste, mais desigual, e economizando financeiramente um dinheiro público, um dinheiro nosso, que investido no social, é investido para todos, é investido no futuro e é investido na melhoria da nossa cidade. Antes de dar os apartes, queria também trazer a questão um pouco dos números que mostram a necessidade e a importância desse serviço na região. Atualmente, nós temos 4.655 crianças na faixa etária que poderiam ser atendidas pelo serviço, ou seja, que estão na idade escolar, dos 6 aos 18 anos, mas aqui nós temos dos 6 aos 15 anos esse número, e que, portanto, estariam participando do serviço de convivência. Estão incluídas no cadastro único 2.322 crianças. Então, desse número, metade está em situação de vulnerabilidade social, está necessitando de algum auxílio do governo, está passando por alguma dificuldade. São 409 no Serrano, 235 no Diamantino, 167 em Anarrec, 142 em Vila Oliva, 130 em Vila Seca. Mas o que nós estamos falando aqui, para início, é o serviço mínimo. É o suficiente? Não. Mas já é um bom primeiro passo. Já é a certeza de que nós não fechamos o olho para todas essas crianças, que nós não fechamos o olho para a importância de ter em nossas mãos o fruto de que mudamos a realidade da nossa cidade. Seu à parte, vereador Cadori, que está muito bem vestido, por sinal. Obrigado, vereadora. Esse tema sempre me sensibilizou. Eu tenho acompanhado o vereador Fiuza também, que criou a Frente Parlamentar em Defesa da Criança, do Adolescente. É só olhar para a pirâmide e ver que o investimento feito na base da pirâmide, o resultado é maior, com menos custos, e isso é o que deve ser olhado. Temos que tratar, e eu sei que o Executivo olha com esses olhos, com esse olhar, porque a criança é importante, que é a sementinha que está sendo plantada. Então, investir na criança é investir num futuro melhor, num cidadão melhor, e tendo um resultado bem mais profícuo. Então, parabéns pelo assunto, e o poder público tem que olhar, sim, para o centro de convivência do bairro Serrano e entornos, porque tenho certeza que a sociedade caxiense ganha com isso. Muito obrigado pela parte. Muito obrigado, vereador Cadori. Sem dúvidas, nós sabemos que nesta caminhada estamos junto com o Executivo, sabemos da força que a presidente da FAS coloca nesta pauta. Foi lá que, inclusive, eu conheci ela, tive a oportunidade de ser aluna da Catiane, na época que ela trabalhou no Centro Educativo da região do Serrano. Então, sabemos do carinho que ela tem por essa pauta. Seu à parte, vereador Lucas. Parabéns, vereadora Estela, pelo tema que a senhora aborda, super importante, né? Eu entendo que a assistência social e os equipamentos e atendimentos de assistência social, eles precisam estar muito relacionados com a educação e as outras políticas públicas, e é exatamente o que a senhora apresenta. Então, de fundamental importância, parabéns, a senhora é um exemplo de quando uma política pública dá certo, né? A sociedade inteira ganha com esse resultado. Mas de forma bem rapidinha, vereadora, eu sei que é um tema do seu interesse também. Eu acabei de receber várias mensagens agora das merendeiras da mesma empresa que continua o mesmo problema de não receberem os seus direitos. Então, assim, estamos repetindo aqui esse tema de profissionais que atendem as nossas escolas e, infelizmente, a empresa não cumpre
aquilo que o contrato determina. Então, eu gostaria de pedir aí à Secretaria de Educação, aos setores responsáveis do município, que cobrem de forma incisiva essa empresa, porque tem mais um mês que profissionais não vão conseguir comprar comida hoje ou honrar com seus compromissos pela incompetência de uma empresa que, de forma reiterada nos últimos meses, tem feito isso. Obrigado, vereadora Estela. Muito obrigado. Vereador Juliano tem muito pouco tempo. Não? Desculpa, foi quem me cedeu o espaço, é quem faz parte dessa construção também. Então, com certeza, tem uma valorosa contribuição nesse assunto que eu escolhi trazer hoje. Então, para frisar, a gente tem a estimativa do gasto ao ano de R$ 346.439, sendo assim R$ 360 por criança. O atendimento, o acolhimento institucional, a base da nossa pirâmide, R$ 4.700 por criança. Então, além de investir no social, estaremos economizando e conto com os nobres pares, com o executivo, para que a gente possa ver o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos na região do Serrano. Muito obrigada.